dia, amigas, bom dia, povo e povo, eu sou Daniel Nonato. Hoje não vou passear pelas ruas do Rio de Janeiro, nem tampouco vou passear pela cidade de Roma, como fez ontem, né, nosso vídeo de ontem. Hoje vamos direto aqui dos nossos escritórios aqui na cidade de Japeri, na querida e sofrida Baixada Fluminense. Exatamente na data de ontem, dia 4 de março, nós fizemos 13 meses que nós fomos dispensados do nosso trabalho. A gente entende e sabe como dói isso, né? A gente não queria falar desse assunto, até a gente entrou ontem sobre a questão do fundo eleitoral, que o STF aprovou, tanto a direita como a esquerda celebrando com a beleza, né? Todo mundo concordando, ninguém falando nada contra. Alguém fala, mas o PT também se beneficia, mas esse dinheiro é para ajudar o Lula, como é que pode isso? Mas também vai ajudar o Bolsonaro, também vai ajudar o Moro, também vai ajudar o Ciro Gomes. O fundão eleitoral que eles aprovaram, tanto na Câmara como também o presidente deu o aval e o STF não fez nada para conter, a gente reconhece que é um benefício para quem? Para os políticos que estão aí de serviço, de plantão, para usar como quiser. Embora a gente saiba que vai ter aquele que vai, não é bem isso, o fundo eleitoral é um direito, é para poder evitar que aqueles políticos fiquem nas mãos dos empresários, ou que o candidato que não tem condição não fique à mercê do sistema, e etc e tal, e essas coisas assim, né? Eu particularmente não concordei com o fundo eleitoral, esse aumento de 4,9 bilhões, ou seja, a gente sabe que o país está passando pelo que está passando. Hoje mesmo nós estávamos vendo que não houve crescimento no país, nós estamos aí com um problema sério. Ontem pela manhã, eu estou meio fora de foco, ontem pela manhã, acorda cedo dá isso. Ontem pela manhã eu estava vendo alguns noticiários sobre economia falando que o trigo é base da economia, está no biscoito, está no bolo, está na pizza, está no pão, ele está na mão. 80% da nossa importação vem da Argentina, ou seja, nós temos uma outra parte que vem da Rússia e vem da Ucrânia, o milho e outras coisas mais, e ainda alguém diga, não, vamos ficar quieto, que a guerra está tudo bem, que a guerra está maravilhosa, e vamos deixar acontecer porque o Putin está certo. Bom, não existe pessoa certa numa guerra. Numa briga onde pessoas se machucam, pessoas se atacam, ambos estão errados. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo aí o sábado da Quaresma, hoje, aqui na Diocese de Nova Iguaçu, a diocese é onde eu resido. Nós vamos ter aí várias paróquias, várias comunidades, várias regionais que irão iniciar de forma oficial a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano, que tem como tema educação, e a gente também olha bem claro para a campanha da fraternidade. No passado, devido à pandemia, devido a outros fatores, nós tínhamos uma grande concentração. Uma das marcas da Diocese de Nova Iguaçu era a abertura da campanha da fraternidade. A gente sabia que o ano pastoral se iniciava, como o ano civil se inicia após o carnaval, o nosso ano pastoral se iniciava logo após a abertura diocesana da campanha da fraternidade. Agora o tempo são outros, a realidade é outra, e nós vivemos assim dentro de um contexto que só Deus sabe. Ainda olhando para esse sentido pleno da vida, nós queremos ler hoje, continuar a leitura de ontem, né? Ontem nós lemos Isaías capítulo 58, versículo 1 ao 9a. Hoje nós continuamos Isaías capítulo 58, versículo 9b ao versículo 14. E também vamos ler o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 27 ao 32. A vocação de Mateus, quando Mateus é chamado a seguir Jesus. O interessante é que hoje nós temos aí, nesse Evangelho, que Jesus fala que não veio chamar os santos, mas os pecadores.
O interessante também é que essa leitura de Isaías, eu acho que nem precisaria de pregação, nem de reflexão, nem de explicação teológica ou hermenêutica. O texto por si só já fala. Se tem texto que pode se tomar ao pé da letra, é o texto do capítulo 58 de Isaías, nessa realidade que estamos vivendo, né? Eis que diz o Senhor, retirar-te da tua vida toda a opressão, o gesto ameaçador, a fala ofensiva, e se repartir de teu pão com o faminto, e matares a fome do pobre, a tua luz brilhará na tua escuridão, e as tuas trevas tornarão como meio-dia. E aí o profeta continua falando que o Senhor irá guiar constantemente, saciará a alma da pessoa, que irá transformar, né, dará vigor aos seus ossos. Ou seja, o evangelista Mateus, quando traz aí a vocação o evangelista Lucas, a gente fica assim meio fora de foco. O evangelista Lucas, quando traz a vocação de Mateus para a gente, ele traz para nós aqui uma realidade. Mateus, nós sabemos que era pecador público. E no texto lá de Isaías 58, 9b ao 14, é uma denúncia à realidade que ele estava vivendo. A pedido do profeta, passa a exortar aquilo que hoje nós podemos chamar de caridade fraterna. Essa novidade que nós devemos viver, motivada por uma promessa da comunhão. Nós rezamos fraternalmente em nossas missas, nossas celebrações, Pai nosso que estás no céu. Nós rezamos fraternalmente em nossas igrejas, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas nós não nos perguntamos. Eu ainda recordo algumas vezes da minha época de juventude, quando eu passei por situação parecida à da que eu vivo hoje, e que eu rezava o Pai Nosso, e na parte do Pão Nosso eu me questionava, que Pão Nosso é esse? Nós também, quando olhamos para a oração do Pai Nosso e do Pão Nosso hoje, eu me pergunto, aos 13 meses de demissão do trabalho, e uma demissão injusta, sempre injusta demissão, na visão de quem é demitido, a gente olha claramente aqui a palavra de Deus, quando fala da justiça, quando fala da verdade. E a gente olha para esse texto, foi escrito para mim. Ou seja, o profeta diz da exigência de abandonar esse modelo econômico, sociopolítico, ideológico, que muitos seguem, esse modelo neoliberal que explora o trabalhador, que explora o pobre, aquele modelo que muitos abraçam dizendo por estar cumprindo a lei. Interessante que o versículo 13 fala, se abstiver de trabalhar ao sábado, se ocupares de negócios santos, ou seja, fala claramente do direito trabalhista. Me desculpem quem discordar da minha opinião, me desculpe de quem ficar magoado com a minha fala, depois vão me ligar, Daniel, você não devia ter falado isso. Eu vou dizer, não estou falando nada, quem está falando é o profeta. Briga lá com Isaías, foi ele que falou. E o interessante ainda, que o texto aqui de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32, que nós vamos meditar, fala da conversão de Levi, que também é chamado Mateus, fala que Jesus diz já bem claramente que ele não escolhe pessoas para a obra. Muitas das vezes em nossas igrejas nós ficamos limitando o Espírito Santo, ficamos escolhendo quem pode ou não pode estar à frente da comunidade. O chamado dos primeiros discípulos, Jesus olha claramente para Mateus, que está num trabalho de cobrar imposto. Não quer dizer que Mateus cobrava o imposto, era a função dele. E interessante que Levi, que é Mateus, oferece a própria casa dele para um banquete. E interessante que os fariseus, os religiosos daquele tempo, aqueles que leem o catecismo, aqueles que usam o poder da igreja, aqueles que têm o poder religioso, questionavam claramente a prática de Jesus. Interessante, nós às vezes que lemos a Bíblia, que lemos o catecismo, que temos o direito canônico, que temos todas as palavras, que conhecemos aí os evangelhos, nós muitas das vezes estamos aí nós limitando ao projeto de Deus, como diz o outro, tem uma palavra que uma irmã uma vez falou, que é colocar numa forma o Espírito Santo. Colocar numa forma a vontade de Deus. Às vezes algumas religiões fazem isso. Jesus, quando toma a palavra e diz que ele veio para aqueles que estão doentes,
E ele fala, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas os que estão doentes. Não foram os justos que eu vim chamar ao arrependimento, mas os pecadores. E aqui eu lembro, certamente, para a gente não se alongar, hoje é sábado, daqui a pouco ter reunião no Conselho Diocesano de Leigos, a gente vai participar da reunião lá em Nova Iguaçu, a gente entra nesse campo e a gente lembra claramente da história de um rei que visita um presídio e no presídio ele encontra lá vários presos e ele vai dar o perdão para os presos. E aí o primeiro preso se apresenta e fala para ele, Senhor, eu estou preso por quê? Está preso por quê? Estou preso porque, mas eu sou inocente. Eu fui acusado de roubo, mas eu sou inocente. O outro chega e fala assim, está preso por quê? Eu fui acusado de assassinato, mas sou inocente. E você? Você está preso por quê? Eu estou preso porque eu fui acusado de cometer de fraudar o imposto, mas eu sou inocente. O outro está preso por quê? Porque eu assaltei, mas eu sou inocente. Porque eu fui acusado de assalto, eu sou inocente. E até que chega um homem e fala assim, olha Senhor, eu não tenho nada que dizer. Tudo que eu estou tomando aqui na cadeia, essa prisão que eu estou passando, é uma prisão até que é justa, porque eu sou o culpado pelos meus erros. E eu quero pagar todos os meus erros e preciso que seja pago para mim não ficar devendo nada ao Estado, ao sistema. Então, Senhor, eu não tenho nada que falar para o Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, Senhor, é que eu sou culpado. E por eu ser culpado, eu não tenho nada que pedir ao Senhor do perdão. O rei sai, chama o chefe do presídio e fala, o último que veio falar comigo pode soltar. Mas, mestre, ele acabou de dizer para o senhor que ele falou para o senhor que ele cometeu assalto, que ele é culpado, que ele está consciente, que a pena que ele está respondendo é uma pena justa, que ele merece a cadeia. Aí ele fala assim, não, mas ele tem que estar solto. Mas por que ele tem que estar solto, Senhor? Porque ele é culpado. E ele sabe que é culpado. E ele, dos que estão aqui na prisão, foi o único que assumiu que é culpado. Essa atitude de assumir a culpa é uma atitude de quem está arrependido. E é melhor que solte ele antes que ele atrapalhe os outros, que os outros são todos inocentes. Por isso tem que ficar preso. Jesus, quando vem visitar a humanidade, quando ele vem na pessoa do filho de Dona Maria e do seu José, e esse mês de São José, também esse mês é um mês dedicado também à anunciação do anjo a Maria, 25 de março. Esse mês também nós celebramos, daqui uns 2 dias, daqui a 2 dias celebramos o Dia Nacional Mundial das Mulheres, Internacional das Mulheres. Nós olhamos para a nossa realidade. O perdão dos pecados que Jesus traz, no caso de Mateus, lhe confia a missão. Jesus convida ao seguimento um homem duplamente desprezível, um homem que era explorador profissional, era um colaborador do Império Romano, era um homem envolvido com coisas pesadas. Mas Jesus revela a total liberdade das escolhas. Mateus muda de vida, ou melhor, Levi muda de vida, muda até de nome. A liberdade para ser livre, a liberdade para libertar, porque nasce da vontade de amar, da vontade de seguir amando. Por isso, rezando o Pai Nosso aos domingos, na missa, ou mesmo no meio de semana em nossas casas, quando nós rezamos o Pão Nosso e rezamos o Pai Nosso, envolve sobretudo a nossa capacidade de reconhecer esse Deus fraterno, esse Deus irmão, esse Deus amigo, esse Deus que olha para os nossos pecados e aquilo que Isaías fala também, que Ele vai nos libertar. O libertador, tornando discípulo aquele que estava colaborando com o sofrimento, com a opressão. Mas aí você volta lá em Isaías e vê claramente que se você viver a justiça, você consegue muito bem entrar pelo caminho da paz. Cada um de nós há de reconhecer que a algum momento da vida nós somos passíveis de condenação. Cada um de nós devemos reconhecer que nossa prática de caminhada, nossa história de vida envolve sobretudo
algum momento que nós precisamos infinitamente do perdão e da misericórdia de um Deus de amor, de um Deus que nos ama, de um Deus que cura e que perdoa. Há de nós olharmos para o nosso sistema, para a nossa realidade e sentir solidário uns com os outros. E nesse tempo de guerra, por que não olhar para a Ucrânia, também para Israel com os palestinos, para a África e todas as guerras do mundo? Mas também nós devemos que olhar também aqui para a realidade de Petrópolis ainda. Há de sentir que nós devemos buscar solidariedade. É isso que o profeta Isaías fala na primeira leitura de hoje. Há de reconhecer que nós somos pecadores e precisamos do perdão. Nós somos os doentes, precisamos da misericórdia do Deus de amor. A cura que perdoa, a cura que nos liberta. Não também para ficarmos também, como diz lá, Padre Azevedo, um padre que eu conheci num desses encontros da vida, ele dizia, não é para ficar também, não, Senhor, eu sou pecador, e usar isso como desculpa para não agir. Pela boca do profeta Isaías, somos exortados à solidariedade, à partilha, à vivência da justiça. E Jesus é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito da solidariedade, da partilha. Ele partilhou a sua condição divina. Ele compartilhou conosco a condição de ser filho de Deus, para que nós também possamos ser. Assumamos de forma muito consciente os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações humanas, mas também assumamos de forma muito consciente a nossa prática de misericórdia nesses dias de hoje, sobretudo nesse tempo de pandemia. E eu paro por aqui lembrando a todos que estamos vivendo uma pandemia, é importante nos cuidarmos, usar máscara, também o álcool em gel. Quem tiver que sair, use a máscara. Quem não tiver que sair, fique em casa. E com Jesus nós iremos vencer esse momento da nossa vida e solidários com aqueles e aquelas que estão ainda vitimados pela Covid, sofrendo as condições, as consequências dessa vida que a história humana coloca, e olhando ainda sobretudo para a nossa realidade. Nós brasileiros aqui divididos entre esquerda e direita, entre quem está mais certo, quem está mais errado. Nós brasileiros muitas das vezes preocupados em defender nosso candidato, defender nosso líder, o mito, esquecemos profundamente de olhar para a realidade. A realidade é onde tem um povo na fila do osso, tem um povo passando fome, tem um povo passando necessidade, tem um povo desempregado, tem um povo com os filhos vítimas da violência urbana e, sobretudo, tem um povo que está perdendo a fé. Outro dia, ouvi de uma pessoa a frase, eu não sou obrigado, eu não quero votar, eu não preciso votar. E aí você entra no campo da falta de esperança, na mudança da estrutura. Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença fraterna em nossa live, em nosso encontro, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude. Quem puder nos ajudar com emprego, com trabalho, nós estamos precisando mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia, feliz sábado. Lembrando que amanhã, primeiro domingo da Quaresma, vamos meditar aí nesse dia de hoje também, já pensando nesse primeiro momento da Quaresma. Deus nos ajude. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato.